Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. Hoje é domingo e eu desejo para você um domingo cheio de paz, um domingo cheio da presença do Senhor, um domingo tranquilo que você possa repousar e que você possa descansar em Deus. E aproveita, vai hoje celebrar o nome do Senhor, vai adorá-lo, bote sua melhor roupa, vai dar o seu melhor, porque muitas das vezes só sabemos pedir a Deus e somos incapazes de oferecer um louvor agradável a Ele, uma adoração perfeita. Então faz isso hoje, pega a tua família. Primeiro pela manhã vai aprender da palavra, vai estudar as escrituras e à noite vai cultuá-lo, vai adorá-lo. Você vai ver que isso vai te fazer um bem tão grande. Queridos, a palavra se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 24, a partir do verso 4, que diz assim: Então os homens de Davi lhe disseram: Hoje é o dia do qual o Senhor te disse: Eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. Verso 6. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantasse contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu seu caminho. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Perceba aqui a verdadeira atitude de um homem de Deus, de um homem espiritual. Davi, no capítulo 24, nos mostra a sua benevolência, nos mostra o seu temor, que eu acho aqui que é o primordial de tudo, o temor a Deus. Teme ao Senhor, ser sábio. As Escrituras já nos instruem para que possamos temer. E Davi temeu ali pela vida de Saul, porque apesar das suas fraquezas, apesar das falhas de Saul, apesar do ódio que Saul infelizmente deixou entrar no coração dele contra Davi, Davi temeu a Deus em levantar a sua mão contra Saul. Então Davi poupa a vida de Saul. E uma pessoa, queridos, cheia do Espírito Santo, ela é assim. Por mais que ela seja afrontada, por mais que ela seja perseguida, ela jamais vai cometer algum tipo de atrocidade ou justiça com as próprias mãos. Então já quero dizer para você, não queira pagar o mal com o mal. Eu sei que não é fácil quando pessoas se levantam contra nós, quando calúnias são lançadas em nossa direção, quando pessoa maquina o mal para nos ver em uma situação ruim. É complicado não ter um sentimento contrário no coração a no seu ódio e muitas das vezes, a raiva. Mas quando nós estamos em outra dimensão, ou seja, quando nós estamos ligados com Deus, quando temos um relacionamento sincero com Deus, esse tipo de sentimento já não nos pertence mais. Davi tinha ali todos os motivos para matar Saul. Saul teve a necessidade de aliviar o ventre, entrou em uma daquelas cavernas e olha que ele estava no encalço de Davi. Ele saiu
para pelejar contra Davi. Nesse momento ali vulnerável que ele se encontrou, Davi estava no mesmo lugar. E quando Davi vê que ele está no mesmo lugar que ele estava, porém em uma situação vulnerável, Davi corta o pedaço do manto, né, da orla de Saul, mas mesmo fazendo isso, ele se sentiu mal. E logo em seguida ele disse: longe de mim fazer tal coisa, pesar a minha mão, levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Ei, querido, ali foi o Espírito Santo que não deixou Davi usar de artifícios para se vingar. Ali foi o próprio Espírito Santo que fez Davi pesar o coração, mesmo naquela pequena atitude que para muitos, cortar somente um pedaço ali da orla do manto de Saul, pode até parecer ser pouca coisa, mas para Deus não é. Até coisas pequenas que a gente faz contra o ungido do Senhor, a gente pensa, por mais que ele esteja nos perseguindo, esteja querendo ver nosso mal, não nos dá o direito de fazer nada contra a este. E ali o próprio Espírito Santo, né, incomodou. Então, Davi nos mostra que quando uma pessoa tem um relacionamento com Deus, é claro que o Espírito Santo ele vai intervir quando a gente for fazer algo errado ou pensar em fazer. E ele não concretizou aquela ação, porque os amigos de Davi e ali seus valentes o incitavam, ainda falavam em nome de Deus: olha, Davi, o Senhor te entregou, você entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Perdão. E muitas das vezes, Deus pôde ter entregado mesmo Saul nas mãos de Davi, mas não para Davi fazer algum mal, mas para provar Davi. Oh, coisa linda! Deus faz coisas em nossas vidas, querido, que muitas das vezes nós ficamos surpresos. Por isso que eu digo, é bom andar em comunhão com Deus. É bom ter o seu Espírito sobre as nossas vidas, porque Ele vai nos conduzir. E quando nós começarmos a pensar em fazer coisas que na razão, né, ou nos olhos humanos, temos até motivo, mas não fazemos porque tememos a Deus, nós estamos extraindo o verdadeiro fruto, que é o fruto do Espírito. Ali, Davi mostrou a temperança, ele foi calmo, ele não se deixou se envolver pela situação, ele mostrou ali o domínio próprio. Ele poderia muito bem colocar a sua raiva, ele poderia muito bem, agora é minha vez de se vingar. Ele poderia muito bem fazer tudo isso, mas ele pensou duas vezes. O servo de Deus, a mulher de Deus, antes de fazer o mal para o outro, mesmo que tenha razão ou tenha motivos, ela pensa muito bem antes de executar. E perceba que quando o verso 16 vai dizer assim: tendo Davi acabado de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: é isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em voz alta. Disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensastes com bem, e eu te paguei com mal. Mostraste hoje que me fizestes bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos e tu não me matastes. Porque quem há que, encontrando o inimigo, o deixa ir para um bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizestes. Então, queridos, quando nós fazemos o bem, mesmo tendo a oportunidade para fazer o contrário, Deus ele nos honra. E aquele que nos persegue, aqueles que desejam o nosso mal, Deus também alcança, quebrantando, reconhecendo que a sua atitude de perseguição, de maldade, não vale a pena. Que este caminho não é um caminho bom, é um caminho cruel, é um caminho que Deus não se agrada. E estes que assim procedem se arrependem muitas das vezes e constrangem diante de tal benevolência.
Então a nossa recompensa quando fazemos o bem vem de Deus. Quando nós somos justos, né, em nossa conduta de vida, Deus se agrada e se alegra e o nome dele é glorificado. E quando andamos nas veredas do Senhor, que é a vereda do Senhor de justiça, de retidão, de verdade, nós também confirmamos o propósito. Deus confirma o propósito em nossas vidas. Medita nisso, tá? Não pague o mal com o mal, não. Pague o mal com o bem e ainda alcance a vida de quem está te perseguindo. Constranja o mal, constranja-o com o bem, porque o bem sempre prevalece. O mal por si só, ele se destrói. Fecha teus olhos que eu quero orar por você. Deus amado e querido, quero te apresentar hoje, Pai, o teu povo que ora comigo. Pai, não nos deixe usar de justiça própria. Não nos deixe, Pai, levantar a nossa mão ou fazer o mal contra os teus ungidos, mesmo que ainda estes mereça. Mas o castigo, a vingança não vem de nós, vem do Senhor. E nós entregamos nossos inimigos nas tuas mãos. Nós entregamos, Pai, todos aqueles que tentam nos ver pelas costas, todos aqueles que conspiram contra nós, entregamos nas tuas mãos. Porque sabemos, Pai, que o Senhor onisciente vê todas as coisas e que o Senhor se alegra no caminho do justo, mas o caminho do perverso é perdição e fracasso e derrota. Por isso nos ajuda, Pai. E toda vez que tivermos a oportunidade de se vingar, mesmo que estejamos com a razão, que possamos mostrar o bem, para que prevaleça o bem e teu nome seja sempre glorificado através de nossas vidas, confirmando assim o propósito para cada um de nós. Essa é a minha oração que eu faço nesse dia chamado hoje. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe. Se você não é inscrito, se inscreve, ative o sininho para você ser notificado. Compartilha também esse like, vamos fortalecer esse canal. Eu peço carinhosamente a cada um de vocês, nos ajude a fazer esse canal crescer, divulgando, compartilhando essas mensagens, para o nome do Senhor ser glorificado. E também você ser um missionário do Levando a Palavra, ajudando também no crescimento do reino de Deus. Deus abençoe e fique com Deus.